nós discipulamos as nossas crianças para que elas se tornem parecidas com Cristo. E Deus seja glorificado em todos os ambientes do contexto que elas vivem. E a pergunta que nós temos que fazer como pais é: quando começa o discipulado? Será que o discipulado começa na adolescência? Eu tenho aprendido que não. Por quê? Com o advento da internet e com as redes sociais, a questão dos vídeos em diversas plataformas, o que é ser adolescente hoje não corresponde ao que era ser adolescente há 20 anos atrás. A quantidade de informações que uma criança recebe hoje é muito maior do que outrora. Eu digo outrora 10 anos atrás, há 20 anos nem se fala. Crianças hoje acabam tendo uma carga de informações que um adolescente tinha, ou que até mesmo um jovem tinha em outros tempos. Eu lembro que com 10 anos de idade eu brincava na rua, carrinho de rolemã, e as pautas que eram discutidas na academia, por exemplo, né, na universidade, essas pautas não eram tratadas pelos pais da minha época. Mesmo porque essas pautas eram pautas altamente acadêmicas. Ou trabalhada em contextos mais joviais. Hoje, as pautas universitárias, elas estão imiscuídas no contexto infantil. Seja através das tecnologias, das informações, ou através das escolas. Elas recebem uma carga cultural muito forte daquilo que outrora era trabalhado só nos meios acadêmicos. O discipulado, e quando eu falo de discipulado, eu estou falando do ensino do Evangelho em toda a Escritura. Ele começa na infância. E muitos pais, eles não se dão conta disso e eles se assustam quando se deparam com pré-adolescentes com a mentalidade argumentativa do ponto de vista social, cultural, muito além do que ele achava que aquele pré-adolescente poderia ter. E é assustador. É muito assustador. Discipulado é algo muito importante. Seja o ir ou o discipulado são igualmente importantes. Existe uma discussão aí na teologia do ir e do discipular. Eu não quero entrar nesse aspecto. Estou falando que o discipulado, tanto o ir e o discipular, são igualmente importantes. E o discipulado é algo que nos tira da zona de conforto. Porque é muito mais fácil você colocar o seu filho, você trazer o seu filho para perto de si, fazer com que ele te acompanhe para a igreja. Esse é o primeiro, e essa fase tem que acontecer mesmo. Uma coisa não exclui a outra. É muito mais fácil você delegar, colocar o seu filho numa escola que até se diz de uma forma cristã, mas às vezes de cristã não tem nada, do que acompanhar efetivamente,
fazer o pós-culto. Você conhece o pós-venda? Você compraria um carro que tivesse uma pós-venda horrível? Então, o pós-culto, ele diz muito acerca daquilo que nós podemos experimentar na vida com os nossos filhos. O pós-culto diz respeito à vida com Deus, o discipulado, o culto no lar, o ensino firme. Isso nos tira da zona de conforto, porque exige mais de nós. Exige mais preparo. E às vezes os pais não conseguem fazer isso no lar porque eles não se preparam devidamente. Primeiro, são pais relapsos em relação ao conhecimento bíblico e teológico que diz respeito a todos nós. Não é só pastor que tem conhecimento bíblico e teológico. Isso faz parte da natureza do crente, buscar esse tipo de coisa. Ele adquire isso naturalmente. Seja boa ou ruim, ele vai adquirir. E os pais se veem despreparados para o ensino no lar, para o discipulado diário. Mesmo em igrejas que dizem que dão sustento, dão sustância, dão meios para que eles se preparem, mas ele não se prepara. Então, a falta de preparo é algo complicado. Investimento em tempo. Exige-se tempo. O tempo de parar, o tempo de ouvir, o tempo de ensinar, o dia a dia, a correria, as questões frenéticas da vida roubam o teu tempo. E a última coisa, a paciência. Paciência para responder às demandas que os filhos trazem. Os filhos vão trazer dúvidas. Muitas dúvidas. E eu digo que a principal delas é a falta de santificação. A falta de santificação te tira o poder do discipulado. Porque o pecado ele vai obscurecendo o teu entendimento. Ele vai gerando em você um retardo que você não tem força para passar aquilo, porque você não vive devidamente aquilo, então você perde o gás. Então, esses motivos, eles são motivos preocupantes que nós precisamos tomar cuidado. E claro, a santificação não é somente para que eu possa repassar discipular as outras pessoas. Eu sou santificado para que Cristo seja formado em mim, Deus seja glorificado através de tudo isso. Meu amigo, meu querido pai e querida mãe, a família é o primeiro ponto de ensino. A igreja te auxilia nesse processo, por quê? Porque as ações da igreja, elas te dão como se fosse a base. A liturgia do culto público, por exemplo, ela vai te ensinar sobre a redenção de Cristo, vai te ensinar sobre o que Cristo fez no passado, o que é necessário ser feito hoje na sua vida e o futuro escatológico com Deus. Então, a igreja ela vai te dar um modelo de vida a ser cultivado diariamente no lar. Por isso ela é um modelo para o nosso dia a dia. A igreja traz a liturgia da esperança, ela mostra para você que nós temos uma esperança além dessa esperança, ela te revela que nós estamos aqui, mas não estamos aqui. Através da pregação do Evangelho você identifica isso. E isso precisa ser aplicado em casa. Isso precisa ser vivido. Se você tem dificuldade com tudo isso, você vai ter dificuldade com o ensino no lar. E aonde mora outro problema grave? É que os nossos filhos estão em contato com amigos, com colegas, com a internet e com a escola. E é necessário você entender que você, pai, é o sacerdote no lar. Eu estava conversando com minha esposa hoje, ela lembrou de um fato. Ela dizia assim, Michel, lá em casa era o seguinte, meu pai dizia, vamos para a igreja, não tinha esse negócio do pai perguntar para o menino assim, você quer ir na igreja?
Ou da mãe chegar para o pai e falar assim, não faça não, porque senão pode dar depressão na criança. O filho, sabe o que o filho fazia? Ele não tinha opção. Por quê? Porque é dever do filho obedecer o pai, os pais. É dever do filho honrar. Então, hoje, parece que os pais eles estão sendo intimidados por uma cultura que vai dizer o seguinte, eu não vou obrigar meu filho, criança, a fazer nada, porque isso pode gerar um trauma na vida dele. E o que acontece? O sistema deste século, deste mundo, o mundo empurra tudo que é porcaria no seu filho e você não faz o mesmo questionamento do que está acontecendo com a cabeça dele. O problema está aí. Nós precisamos limitar a internet na vida dos nossos filhos, sim. Nós não estamos mais naquela época em que eu lembro que eu era criança, eu pegava uma bicicleta Monarch 10 e ficava no Centaguatinga ali, né? Rodava aquele Centaguatinga todinho. Minha avó me colocava no ônibus, minha mãe me colocava no ônibus para ver meu pai na Bahia. Lá 1.400 quilômetros dentro de ônibus, descia nas paradas e tudo. Lógico que naquela época tinha os perigos, já existia pedofilia naquela época. Estou dizendo que hoje não tem como. Eu não posso deixar o Otávio lá no Centaguatinga andando de bicicleta como eu fazia antes. Saía de casa 1 da tarde e chegava às 5 da tarde. Rodava aquela Taguatinga inteira, ia na QNL e voltava. Você imagine. Hoje tem como eu pegar meu filho e deixar ele fazer isso? Não tem como. Os tempos são outros, então não queiramos viver como antigamente, não tem como viver como antigamente. Então é necessário limitar a internet, é necessário vigiar amizades. No processo do discipulado, isso também é importante. Saber o que a escola está ensinando. Nós estamos diante de um projeto pós-moderno, com polarizações terríveis, onde grupos procuram não somente legitimar direitos, mas acabar com estruturas. Nós estamos vivendo uma época que não existe mais verdades objetivas. Tudo que você falar que tem um valor objetivo vai ser questionado. O discipulado precisa ser intenso, biblicamente, congregar direitinho com a sua família, e ensinar em casa e supervisionar essa relação de amigos, internet, escola. E chegou o tempo, literalmente, da igreja acordar. E que no Brasil sejam abertas escolas. A nossa atuação é atuação de base, de fundamentos. Não adianta ficar somente indo para a rua dizer eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Eu quero estabelecer as bases. Nós precisamos estabelecer as bases. E escolas cristãs é uma boa estratégia para a gente trabalhar com essa geração. Escolas que tenham realmente ensino de cosmovisão cristã, que tenham objeto de evangelização, que tenha características de discipulado e que recrute cidadãos cristãos que ocuparão a nossa sociedade em diversos postos, em diversas profissões, que consigam chegar na universidade e consigam fazer uma defesa da sua fé com objetividade, com clareza. Crianças que vão ensinar que a redenção em Cristo Jesus é o meio de glorificar a Deus no mundo. Que vão ensinar que a verdadeira justiça é a justiça que procede de Cristo Jesus. Que uniu num só corpo brancos, negros, ricos, pobres. E que nos chama ao arrependimento, seja de pecados cometidos por homens, por mulheres, héteros ou não héteros.
Esse Cristo que chama ao arrependimento diante de uma ira vindoura, que não escolherá classe, não escolherá posições. Todos precisamos de arrependimento, porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Espero que possamos entender tudo isso. Vamos cercar tudo o que é necessário cercar. Nós temos um compromisso com os nossos filhos. Nós temos um compromisso com a nossa geração. E essas camadas vão se aproximando mais e a gente vai se conscientizando biblicamente da nossa missão de inculcar o Evangelho nas nossas crianças. Vamos orar, Pai e Mãe. Senhor, no nome de Jesus, muitos olharão para nós e enxergarão em tudo isso uma certa teoria da conspiração, mas nós estamos falando aqui de uma responsabilidade de discipular, de cuidar, na centralidade do Teu Evangelho. Que o Senhor abençoe, Senhor, as igrejas no Brasil. Abençoe as lideranças no Brasil, Senhor. Nós te clamamos para que ações efetivas na área do ensino, do discipulado, do cuidado, sejam tomadas. Nós não queremos simplesmente gritar nas ruas, entrar em combates físicos, mas nós queremos organizar aquilo que tem que ser organizado no Teu reino, para que o Teu nome seja glorificado em todas as esferas da nossa vida e da vida dos nossos filhos. No nome de Jesus. Amém e amém. Esse canal é um dos canais que compõem a estrutura da Igreja Batista Reformada de Brasília. Quero te fazer um convite, papai e mamãe. Venha fazer uma visita para nós. QS5, Rua 100, Lote 4, Águas Claras, Distrito Federal. Você, adolescente que está nos ouvindo, temos programação de 15 em 15 dias aqui. Jovens, todo sábado. Uma estrutura propícia para o crescimento da sua casa no Evangelho de Jesus. Um abraço do pastor Michel Augusto. Tchau, tchau.